Agora vamos receber a nossa palestrante de hoje, a Rose. Seja bem-vinda, Rose. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos juntos refletir o Evangelho de Jesus com clareza, com serenidade e levarmos para o nosso travesseiro, que não tem conselheiro melhor, não é? Certa vez Jesus disse que se nós acendêssemos a candeia, não era para pormos embaixo do alqueire, era para colocarmos a candeia no velador. E nós temos acompanhado um estudo do senhor Aloísio, de Minas Gerais, chamado Miudinho. Não sei se vocês conhecem, na internet a gente coloca lá Aloísio Miudinho e já aparece o nosso companheiro que nos ensina o Evangelho de uma forma maravilhosa. Mas ele explica que não é da lavra dele esse tipo de estudo. Na realidade, foi o senhor Honório Abreu, que é um emérito espírita, que já partiu e que deixou registrado esse processo que começou em 1957. É estudar o Evangelho nas formas mais detalhadas, buscando a essência, deixando a letra de lado. Enfim. Aí ele passa para nós vários tipos de informações que não tínhamos até então. E às vezes a informação é a mesma, mas é a maneira como é colocada. Então nós resolvemos, já que estamos acendendo essa luz, colocá-la no velador e passar então no decorrer das nossas exposições doutrinárias em todas as casas, mais uma vez as parábolas de Jesus. Porque a gente no passado fez muito isso, parábola por parábola. E hoje então nós trouxemos a do credor incompassível. E pegamos o contexto aonde ela foi colocada. Pedro e todos os demais apóstolos estavam com Jesus. De repente Pedro percebeu que Jesus aproximou-se bastante dele. E aproveitando esta aproximação, lhe fez uma pergunta, porque trazia uma certa mágoa no coração. Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu terei de lhe perdoar? Era uma pergunta assim, incomodada. Aí olhou bem para Jesus e perguntou, será 7 vezes? Aí Jesus olhou para ele, Jesus sempre demorava a olhar assim, como dando tempo à criatura de refletir no que tinha falado. Respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Esse último vezes aí complica, porque sempre se imagina 3 pontinhos, o que quer dizer de forma ilimitada. 70 vezes 7 vezes, quer dizer, não vamos parar nunca de perdoar. Era isso que Jesus falava a Pedro. Mas eu coloquei esta parte, que nós já estamos cansados de ouvir esta parte, do Evangelho. Quanto nós devemos perdoar? 70 vezes 7 vezes. Mas foi aí que Jesus coloca a parábola. Está em Mateus, capítulo 18, de 21 a 35. Então Jesus diz assim, por isso, Pedro, o reino dos céus é semelhante a um rei, que querendo tomar contas aos seus servos, ajustar as contas, chama um por um. E tendo começado este trabalho, lhe trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Mas este servo não tinha nada com o que pagar, não tinha como pagar, era 10.000 talentos. Aí então, o seu senhor olhou para ele e disse, vendam ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possui para que possa pagar a minha dívida, me pagar a sua dívida. Aí o servo desesperou-se, imagina, vender a mulher, ele, os filhos e mais tudo que possuía para pagar a dívida. Prostrou-se aos pés do seu senhor,
reverenciando-o, e disse: seja generoso para comigo, tem paciência, te pagarei tudo no futuro, implorando. E o Senhor, vendo toda aquela humildade, ele teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e quitou a dívida. Está resolvido, está perdoado, não precisa pagar mais. Imagina a alegria do servo, né? Saiu pulando, saltitando, feliz da vida. Aí, quando o servo saiu feliz, encontrou um conservo. Conservo naquela época era o servo do servo, né? Aí ele olhou para o conservo e lembrou que esse conservo lhe devia 100 denários, ou 100 dinheiros, que era paga por um dia de trabalho. Ele havia trabalhado, né, e o conservo não havia pagado. Aí então, ele pula no pescoço, diz do texto, na goela do conservo, né, e aperta e sufoca, dizendo: paga o que me deves, que se não me pagar, né, paga o que me deves. Sufocou, encostou ele na parede. Este, o conservo, caindo aos pés do seu credor, disse: por favor, seja generoso para comigo, tem paciência que te pagarei tudo. Ele, porém, não atendeu. Foi-se embora sem antes de ir embora, ele chama os guardas e manda prender o conservo até que possa pagar a dívida. Ele não perdoa a dívida. Ele prende e diz: quando tu puder pagar, você vai sair daí, enquanto isso não. Aí os companheiros que estavam por ali, vendo esta situação, ficaram tomados de tristeza, né? E aí então foram contar ao Senhor o que tinha acontecido. Olha, o Senhor perdoa, ele saiu ali fora e não perdoou. Aí o Senhor chamou e disse: servo malvado, eu te perdoei o que tu me devias, porque tu me suplicou. Não devias tu também ter tido compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Então, irado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Olha, essa palavra é forte. Até que ele pagasse tudo o que devia. Jesus terminou a historinha e ficou olhando para todos. Aí depois arrematou: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do vosso coração, não perdoar a seu irmão. Nós vamos analisar rapidamente, porque o tempo também é pouco aqui. Nós vamos reclamar. Por causa que, no início, Jesus coloca como o reino dos céus. Ele diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. E o que é o reino dos céus dentro da nossa concepção? Que o Evangelho nos ensina. Diz o seguinte em Lucas: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Bom, o reino de Deus não tem nada a ver com as coisas aí fora. Os discípulos pensavam que Jesus ia assumir o reino, tirar Pilatos, depois ia tirar o César, né? Achava que o reino estava lá no trono. Não, não está. Não tem nada a ver com a aparência exterior. O reino é dentro de nós. Muito bem. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas justiça, paz e Espírito santificado. Não tem nada a ver com riquezas, não tem nada a ver com alimentação, não tem nada a ver com grandezas, mesa farta, não. Ela tem a ver com a justiça, com a paz e com o cumprimento do dever, Espírito santificado. Aí Mateus também diz, e arremata, né? Compete a cada um buscar primeiro o reino dos céus. Quer dizer que se nós estamos com dificuldades, é porque ainda não fomos atrás deste reino, que se conquista dentro de cada um de nós, segundo esses expoentes do cristianismo, né? Falando que é dentro de cada um de nós que precisa ser buscado
este reino e tem que ser a primeira coisa que precisamos fazer se quisermos ter paz e serenidade. Tá? Condições, circunstâncias, posições que nos encontramos ou nos situamos, até pouco tempo e ainda nos dias de hoje, são consideradas como regiões de sofrimento ou de alegria. Vamos fazer uma análise. Quando está tudo bem, a gente chega assim feliz da vida e diz: ah, eu estou no 7º céu, né? Só coisa boa me acontece, até eu tiro na loteria, tudo maravilhoso. Mas quando não está bem, você diz: minha vida está um inferno, né? Meu Deus, a minha vida está um inferno, né? Então nós estamos falando do quê? De um estado de alma, né? Um estado de espírito. Nós estamos ora no inferno e ora no céu de forma alternada, né? Mas as duas coisas nunca acontecem ao mesmo tempo. Nunca. Elas não estão... Eu não posso estar no céu e no inferno ao mesmo tempo. Aí então é que vem o X da questão. Nós é que fizemos a escolha. Ora no inferno, ora no céu. Se isso é edificado dentro de cada um de nós, se isso não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e não tem nada a ver com o que acontece fora de nós, então por que é que de vez em quando estamos no inferno? Não tem nada a ver com a parte de fora. Aconteça o que acontecer, como meu avô dizia, nem chovendo canivete, né? Pode estar como reino das sombras dentro de si. Não pode, não pode. Porque é uma edificação de cada um e é o que nós temos que, em primeiro lugar, adquirir. É a conquista desse reino dentro de cada um de nós. Essa explicação do Sr. Honório é fruto de um estudo que está abrindo a cabeça da gente, né? Então Jesus usava dessas coisas simples para nos explicar, porque naquele tempo um reino, né, era império, era uma coisa comum então. Então ele usava de tudo isso. Quando Jesus fala de um certo rei, ele está falando de majestade, de poder, né? E vindo dos lábios de Jesus, a majestade e o poder está em Deus. Então o Senhor deste reino era Deus. E o servo, com certeza absoluta, somos nós. Aí a gente pensa: poxa, mas eu pensei que eu era filho, né? eu filho de Deus, né? Agora Jesus vem falar no servo e isso me complicou. Só que daí nós vamos ter uma explicação dessa questão. Quando nos conscientizamos das coisas, nós sabemos da lei, o que nós fizemos? Vamos lá e cumprimos a lei, porque ninguém quer ir para o inferno, né? Mesmo sabendo que o inferno não existe. Mas a gente diz: eu não quero ficar numa situação ruim, aí eu cumpro a lei. Por quê? Por obrigação, por dever, porque eu quero alguma coisa lá adiante. Então, eu sou servo, eu estou em busca de um pagamento. Eu estou na condição de servo por enquanto. Enquanto eu estiver fazendo negócio com Deus, trocando isso por aquilo, eu sou servo, eu não sou filho. Mas quando eu receber as instruções de Deus, que é a lei, né, e as dinamizar a partir de mim mesmo, porque eu me afinizei com a lei, eu amo saber que tudo o que eu fizer para o meu próximo será mais feliz ainda, e é isso que eu quero. Aí então eu estou dinamizando a lei de amor, que eu sei que o meu pai gosta, né? Distribuindo luz à minha volta. Aí eu sou filho. Eu não estou preocupado com o que eu vou receber. Eu estou preocupado em distribuir aquilo que eu estou recebendo. Em distribuir. Então é luz pura. Quando nós, às vezes de manhã levantamos conflituados, cheios de problemas, tristes, incomodados, né? Pode saber que nós, durante a madrugada, no sono, tivemos o nosso espírito inquirido por nosso Senhor. É a nossa consciência
É ela que está nos encostando na parede e questionando tudo o que nós recebemos do Senhor, todas as possibilidades que dele recebemos, nós estamos dilapidando, despreocupados em fazer render para poder pagar, entende? Então isso é uma questão que podia parecer simples, mas não é. Não é porque nós não temos noção daquilo que nós recebemos de Deus. Nós não sabemos quanto nós vamos ter que pagar, qual o montante da nossa conta. Nós não temos noção. A gente permite, às vezes, certos desvarios porque a gente não conhece o resultado disso. A gente não tem noção. Mas a nossa consciência, que reflete o nosso espírito, ela com certeza irá nos cobrar nas madrugadas. E é aí que de manhã nós levantamos incomodados. Mas se nós levantarmos com euforia ou alegria, vamos dizer, aí sim é sinal de que nós estamos no mínimo contrabalançando ou buscando este equilíbrio, né? Quando o servo vai fazer as contas com o seu senhor, descobre que deve 10.000 talentos. E dever 10.000 talentos não é pouco. Sabe por quê? Porque no livro da Antiguidades Judias, Antiguidades Judaicas, de Flávio Joséfo, ele faz uma analogia com o valor. Se fosse contar todo o imposto que a Palestina pagava aos romanos, tudo, Judéia e Idumeia, tudo que eles pagavam de ponta a ponta da Palestina, juntava 700 talentos. E a conta era de 10.000 talentos. Era uma conta impagável, impagável. Então, para que a gente tenha noção, parece que é o que equivale a 35.000 quilos de ouro, né? É uma coisa assustadora, quase impagável. Era impagável. Jesus coloca esta quantia justamente para despertar em nós a distância que está aquilo que fazem para conosco em relação àquilo que nós fizemos para a lei. Entendem? Essa é a diferença. Tu está brigando com aquele que te ofendeu, que te magoou, que tirou coisas de você, que fez você chorar, você está enfurecido, você não perdoa. Mas você fez tudo isso para a lei e a lei te perdoou porque tu está aqui reencarnado outra vez. Essa é a questão. Então, só que o que nós fizemos com a lei, vamos dizer, equivale a 10.000 talentos. E o que aqueles que nos cercam fazem para conosco são 100 denários. O equivalente a um dia de trabalho, né? Então é uma coisa muito séria a distância. Jesus coloca essas duas quantias para fazer um alerta para nós. Você não nasceu ontem. Você é milenar, ele diz. Você tem 10.000, 15.000 anos. Você não pode pensar que o que tu deve para a lei é o que tu fez nessa vida. Não é. Quando fomos criados, simples e ignorantes, viemos com um potencial imenso, doado por quem? Por nosso Pai. Por nosso Pai. E de lá para cá a gente veio deteriorando, sem contar os corpos físicos, que acabamos com ele. Se o corpo de hoje nós não temos o cuidado devido, imagine quando éramos menores espiritualmente no passado. O que nós não fizemos com os corpos que recebemos como instrumento do nosso avanço espiritual. São situações que a gente precisa refletir e pensar, né? É necessário que a gente busque essas informações para poder dar consistência ao nosso desejo de transformação. Você quer transformar, você quer mudar a tua vida, você quer conquistar espaços aqui na terra, com justiça, com honestidade, você não quer corromper ninguém e nem se corromper. Então vá pela lei. Busque coisas que te convençam interiormente que você tem que ser deste jeito, desta forma. Quando estivermos diante do Senhor, quando a nossa consciência estiver cobrando de nós certas coisas, vamos ter certeza absoluta que nós só vamos responder por nós, só por nós.
infelizmente, a gente cuida muito da vida alheia. Às vezes a gente fica indignado com isso, com aquilo que fulano faz. Vizinho, parente, enfim, até filhos, pais, indignos. É claro que precisa haver, do lado do pai para com os filhos, a educação, sim. Mas, em primeiro lugar, é necessário que se respeite o outro como um irmão dentro do universo, que tem o direito de errar. E não fazer daquilo um acidente tão grave que desestimule o indivíduo a tocar para diante a vida, né? A gente tem visto tantos suicídios. Então a gente precisa pensar que cada um vai responder pelos seus erros. Não precisamos nós querer fazer justiça com as próprias mãos. Foi isso que o credor incompassível fez. Foi isso que o indivíduo chegou no conservo, esgoelou e ele fez justiça com as próprias mãos. O que quer dizer na parábola esse esgoelar, né? Esse sufocar? Quer dizer desestruturar, desequilibrar. É isso que fizemos. Quando uma criatura apronta para nós, além da mágoa se instalar no nosso coração, que já é uma sombra altamente prejudicial a nós e a todos que convivem conosco, mesmo que não tenham nada que ver, vão sofrer a ação da sombra instalada dentro de nós, a sombra do ressentimento e da mágoa, né? Além disso, nós vamos ainda tecer maledicência a respeito daquela criatura. Aí a gente vai dizer, mas é verdade, eu não estou mentindo. Mas e a lei que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo? Você sai por aí fazendo maledicência de você? Você expõe os teus atos podres a público? Ah, não, eu não. Então não exponha dos outros. Não exponha. Porque a lei vai cobrar daquela criatura do mesmo jeito. Você ainda está pesando mais nas costas daquela criatura. Deixa que ela se ajuste com a lei. Aí então, não satisfeito, a gente ainda arranja um grupo de pessoas que se associam a nós para a vingança daquele indivíduo. Aí a gente pensa, não, eu não me vingo, eu sou espírita, eu não me vingo, mas Deus vai tomar conta. Aí já está uma vingança. Porque nesse Deus vai tomar conta, nós enviamos raios destruidores para aquela criatura. Porque o desejo nosso é que Deus puxe o tapete dele com toda vontade e ele se estarrache no chão, né? Aí a gente fica em paz. Ah, ele mereceu, olha o que ele fez, né? Então tudo isso é ser credor incompassivo. Tudo isso é esgoelar a criatura até que ela pague o que nos deve. Só que a nossa conta, nós queremos perdão. Então essa questão ficou muito clara nesta parábola de Jesus, que nos faz entrar num controle severo, numa vigilância severa quanto aos nossos atos. Porque o relacionamento correto com Deus há de nos dar com certeza, com Deus e com o próximo, claro, há de nos dar com certeza este reino de Deus dentro de cada um de nós. E Jesus disse, busca o reino de Deus e tudo o mais te será dado de acréscimo. Olha só que frase. Por si só, esta frase já é um evangelho inteiro, né? Busca o reino de Deus e tudo mais. Tu quer passar no vestibular? Você quer um DR na frente do teu nome para os jovens? Terá. Busca o reino de Deus. Você quer um trabalho de sucesso, que você consiga se sustentar a tua família com dignidade? Busca o reino de Deus. Tudo terá por acréscimo. Só que a gente lê as palavras, se encanta com as palavras de Jesus, mas não as traz para a nossa vida, não vive, né? A gente precisa entender que se nós não mudarmos a nossa história e não levarmos a sério esses ensinamentos do Mestre, puxa, ele veio, ficou pregado daquela forma absurda, deixou os cravos entrarem nas mãos e nos pés de uma forma... Quem é que consegue assistir aquele filme, né, da morte do Cristo que passou agora há pouco tempo? Eu não consigo. E aí eu me lembro que eu podia ter estado lá.
Quem sabe eu fui um daqueles que estava aplaudindo isso que aconteceu. E hoje eu estou aqui correndo, desesperado, atrás de abrir a cabeça das pessoas para contar o quanto eu me enganei. Se eu pudesse, a cada ensinamento que a doutrina me passa, do Evangelho de Jesus, colocar um farol lá em cima do poste para que todo mundo enxergue como estamos enxergando agora, eu poderia. E isso é uma ânsia que a gente carrega por tanto mal que fez coletivamente lá atrás, entende? Mas ter consciência disso é uma coisa, agora trabalhar para isso é outra diferente. Ir atrás, e não é pregando ou decantando essas coisas que eu vou mudar. Eu só vou acender este farol, eu só vou colocar a candeia no velador se eu agir desta forma. Se eu perdoar incondicionalmente 70 vezes, 7 vezes, infinitamente. Se eu nem sequer conseguir mais me incomodar com meu irmão. Toda vez que ele me agredir com palavras e com atos, eu vou pensar que é um irmão menor que está precisando do meu abraço, da minha energia, da minha compreensão, da minha tolerância. É isso que eu preciso. E a minha vida vai começar a tomar um rumo. Se eu olhar para as pessoas e perceber que se eu estou numa condição de compreender, se eu estou trabalhando, se eu estou lutando na vida para conquistar as coisas, se eu estou desesperadamente lutando para me melhorar por dentro, e mesmo assim a situação está difícil, não faz mal, eu estou pagando minhas contas, eu estou liquidando as minhas contas. A justiça divina diz que nós só ficaremos livres quando pagarmos até o último centavo. Isso quase desespera a gente. 10.000 talentos. Mas aí vem o apóstolo Pedro, inspirado pelo Mestre Jesus, e diz uma coisa que nos dá uma alegria enorme. O perdão, aliás, o amor cobre a multidão de pecados. O amor. Amando, nós conseguiremos quitar 10.000 talentos com facilidade. Por isso que Jesus colocou o credor incompassivo para nos falar que nós, enquanto agirmos assim, esgoelando as criaturas, nós não vamos quitar coisa nenhuma. Quando nós amarmos, compreendermos, quando nós dermos ao nosso irmão tudo que nós pudermos dar, mas às vezes não tem nada a ver com dinheiro, ou vamos dizer 99% não tem nada a ver. Outro dia eu vi o próprio Aloísio dizer que caridade, para se fazer, não se precisa um centavo sequer, não precisa. Precisa de trabalho e boa vontade. Eu vi o irmão aqui convidando para a sopa, né? Trabalho e boa vontade, né? A criatura que começa a analisar a sua família, os seus amigos, os seus inimigos, buscando o equilíbrio, buscando o amor para resolver as suas questões, com paciência, com tolerância, com compreensão, com certeza absoluta, estará amando incondicionalmente, porque tu não está negociando, tu não está querendo algo em troca, você só quer que todos sejam felizes. Aí tu pensa, mas e eu não sou feliz. Experimente para ver o que é felicidade. Felicidade é isso. Felicidade é você conseguir perdoar. É você abraçar um inimigo e sentir do lado do inimigo o calor do amor por você. Quando você conquista esse perdão, é extraordinário. Isso é uma felicidade que não podemos descrever. Não podemos. Quando nós conseguimos ser perdoados por alguém. Então, por que nós não vamos perdoar? Por que nós não vamos observar que a nossa conta é alta? Mas vai depender do quanto nós compreendemos aquele que nos deve. Não importa a dívida. Às vezes até um olhar atravessado, né, no trabalho sempre diz, olha, estão me puxando o tapete. Eu vi um colega com um olhar diferente.
Ou então meu chefe está me olhando diferente, já não está querendo, vai me pôr para a rua, coisa assim. Você fica criando uma sombra que vai te envolvendo, de repente tu está com raiva daquelas criaturas. E da raiva para o ódio eu pulo, né? Então nós precisamos entender que só depende de cada um de nós. Só depende de compreendermos que o reino de Deus, ele não tem nada a ver com as coisas externas. Ele é constituído dentro do nosso coração a partir da nossa vontade. Não é comida, não é bebida, é paz, justiça e Espírito santificado. E que precisa urgentemente ser instalado dentro de cada um de nós o quanto antes. E o tempo está se esgotando. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.